nó na mão, hein? Olha lá. Muito obrigado. Nós estamos de volta. Ó, bonitinha, você e seu bonitão sabem que a confiança é que nem cristal. Quando quebra, já era. Eu acho que a confiança é como um espelho. Quebrou, você pode colar, mas jamais vai refletir a mesma imagem, né? Mas será que nós devemos levar isso a ferro e fogo? Infelizmente, todos nós, em algum momento da vida, somos surpreendidos pela traição. Eu já fui inúmeras vezes traído. Uma violação de confiança que quase sempre é traumática e com inúmeras consequências. Então, nós vamos falar sobre ela com a ajuda da psicóloga, já a nossa colaboradora, que é a Tatiana de Samanduca. Tati, obrigado por ter vindo mais uma vez, querida. Eu que agradeço, Rony, obrigado, agradeço. Viu? Pois é, você começou falando, né, da quebra de confiança, né? E a traição é isso, é uma violação, uma transgressão da confiança. Exato. Você sabe que, geralmente, em ambos os casos, tanto na traição, em diversos aspectos da vida, né? No trabalho, na família, no relacionamento conjugal, ela tem um alto custo psicológico. Sem dúvida. Né? Então, geralmente, as pessoas sentem-se, né, inseguras, com a autoestima arranhada. E isso, né, isso ameaça a segurança emocional. Né? Isso acaba ameaçando toda a segurança da pessoa, ameaçando também os relacionamentos. A traição acaba, né, com toda a ambição do amor. É verdade, Tati. Você sabe que quando se fala em traição, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma vida a dois. Que traição hoje virou sinônimo do marido que trai a mulher, do namorado que trai a esposa e de 82% das mulheres de todo o mundo que traem os seus companheiros, segundo o relatório Reit. É complexo, as pessoas pensam exatamente nesse tipo de traição. Mas o fantasma da traição pode rodear em vários âmbitos, como você acabou de falar, inclusive. Mas a pergunta é tão simplesinha, Tati. Afinal, o que leva uma pessoa a trair a outra? Olha, no relacionamento conjugal são diversas as razões. Eu vejo tanto pela experiência clínica, que é pela busca de conexão emocional, né? Muitas vezes as pessoas, por novidade, por já viverem uma rotina. E eu penso que a traição tem algo que a gente precisa refletir, que às vezes a pessoa trai, né? E ela não está dando as costas para o parceiro, mas ela está dando as costas para o que ela perdeu de si mesmo. Então, como se ela tivesse uma tentativa, né, de reavivar o que é ela fora desse relacionamento. E eu vejo que é um escapismo, por isso tem um alto custo psicológico. Hoje em dia também, Rony, eu vejo que tem uma idealização muito grande. Então, não somente as pessoas projetam no outro, né? Então, as suas necessidades. Né? Então, não quer somente que seja o melhor marido, que seja uma melhor esposa, mas que seja um amante perfeito, mas que seja um par intelectual perfeito. Então, existe uma projeção demasiada e, claro, que há grande, né, possibilidades de frustração diante desse fato. Até como se não existe ninguém perfeito. Pois é, né? Como se a gente tentasse uma completude na relação. O outro, né, é responsável por suprir as minhas necessidades e como se eu tivesse, né, toda essa perfeição. Então, tem algo que precisa ser refletido. Eu fico pensando nos processos pelo qual o traído, né, se depara, porque tem a raiva, tem a frustração, tem a tristeza, tem, sei lá, tem o que mais? Tem a culpa. Né? Em ambos os casos. Eu falo que assim, tanto aquele que trai, ele sofre muito, né? Prejudica, como a gente já falou, a autoestima, a segurança e muitas vezes as pessoas dessa situação projetam nos próximos, então arrastam para os próximos relacionamentos as emoções que foram bem fragilizadas. Né? Como se ela estivesse repetindo algumas atitudes. A traição geralmente é traumática, né? É muito difícil lidar com esse sofrimento, mas há também, se por um lado existe a mágoa e o ressentimento, para o outro existe uma oportunidade de você se enxergar, como você lida, né? Uma oportunidade, eu digo, de autodescobrimento, né? Sobre essa situação.
Olha, o ano passado nós fizemos aqui uma pauta em que foi abordada essa história do múltiplo amor, de não sei o quê. Poliamor. De poliamor, com todo mundo indo para o swing, e 3, e 4, e não sei o quê e tal, como uma realidade ligada à atitude comportamental do século XXI. Eu fiquei quieto, fiquei na minha, simplesmente achei que esse tipo de coisa não pode dar certo no final. Não sei qual é a tua ideia, mas... Olha, eu vejo que algumas coisas caminharam no sentido de, anteriormente, né, o divórcio, ele acontecia... na verdade, era como uma vergonha, né? E hoje em dia, nessa cultura que a gente vive, permanecer no relacionamento, muitas vezes até abusivo, né? Sim. Permanecer é a nova vergonha. E anteriormente também eu vejo que as relações se davam porque você se divorciar ameaçava o quê? A sua segurança econômica. Hoje em dia, não. Hoje em dia, claro ameaça toda a segurança emocional, né? Eu acho que é para a gente refletir um pouco sobre esse aspecto. O que eu penso é que é muito caro, né? A gente passa, e quem passa por esse momento, passa por uma crise de identidade, uma crise de valores, crise de atitudes, né? Que são as consequências dos seus valores. Então, por isso que a gente tem que parar e refletir sobre as nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos o tempo todo, todo o tempo. Claro. Não é? E você saber quais são os impactos que tem isso para a sua vida, né? De que forma que isso é importante para você, vale a pena. Eu falo, né? Como eu já disse, ela destrói toda a ambição do amor. Bonito isso aí. Destrói a ambição do amor. E eu concordo, sabia? Eu fiz muita bobagem na minha vida, Dati, mas hoje, em idade de reflexão, você vê que, de fato, isso é absolutamente correto o que você falou. Olha, essa história de que a arte imita a vida, para mim é o contrário. A vida é que imita a arte. O que você vê artisticamente, você de alguma maneira acaba agindo na vida real. Recentemente, uma personagem chamada Bibi, que foi, acho que Juliana Paz fez, não sei se chegou a ver, A Força do Querer, né? Ela foi traída pelo marido, tal, do Rubinho, né? E a gente tem aqui a reação dela em imagem. Vamos ver? É só rodar. Já me traiu? Já. Com aquela carinha, não foi? Com ela e com mais um monte de gente. A mala é nova, por favor. Trata bonitinho. Você tava com ele, tá? Você tava com ele. Cadê ele? Cadê ele? Quem sabe do teu homem, eu que vou saber. Esse é segurança agora, hein? Cadê esse segurança agora? É muito engraçado, né? A novela, ela tem sempre um tom acima. É uma coisa teatral, é quase circo, né? Mas esse tipo de coisa deve existir mesmo. Acontece, não é? É claro. Invadem ali, né, o espaço clínico também. Pois é. Eu não sei se a mulher traída tem esse tipo de deveria ter esse tipo de atitude ou se deveria pegar o marido de pau, né? Não sei. Atrás de todo ato violento, né, existe uma necessidade não atendida. Sim. É claro que esse descontrole emocional, né, passa pela raiva, né? Quem de nós não sente Claro, raiva, claro. né? É claro. Mas aqui, né, fica muito claro, né, através da agressividade, ela tenta, né, se alimentar e confortar algo que é de natureza interna. Sem dúvida, Não é? sem dúvida. Então, por isso que eu falo, é importante nesses casos, Rony, tanto a pessoa procurar ajuda, né, procurar uma psicoterapia individual, até
também atendo no consultório psicoterapia de casais, que é muito importante também, mas é importante que essa pessoa saiba, né, o que está acontecendo, né? Esses escapismos, né, muitas vezes têm uma natureza, tem um registro interno, uma ânsia interna, e geralmente é o desejo, né, como a gente começou falando, de algo ou de alguém. Então, quando acontece isso, a pessoa fica fragilizada, né? É um sofrimento muito grande. Como é que você pode lidar com a traição quando você tem uma vida consolidada, eventualmente, como é o caso de certos personagens na televisão, é uma vida consolidada a dois, com filhos, com casa, com contas para pagar, com essas coisas. Lidar com a traição numa hora dessa é muito complicado, né? Eu falo que tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, que são através dos valores, porque os valores é escolha, é aquilo que é importante para a sua vida. E num relacionamento, já num relacionamento familiar, né, como recapturar essa confiança, como restaurar isso? Primeiro de tudo, precisa haver o propósito de estar juntos, de permanecer junto. E o propósito é a identidade do casal, não individualmente. Claro, então, quando isso claro. acontece, exige muito empenho do casal. É possível que esse casamento tenha terminado, mas é possível que inicie um outro casamento dentro dessa mesma relação. Para isso, Rony, exige muito empenho, muita confiança individualmente e também os propósitos realinhados. Precisa ajustar qual que é o seu papel, qual que é a sua responsabilidade nessa relação. Quando a gente assume o papel, né, e se responsabiliza, a gente começa a ter consciência. Com maior consciência, a gente tem mais coesão. A gente não projeta no outro a nossa felicidade, porque daí a gente se sente mais inteiro. Correto, correto. Tem uma outra novela chamada Do Outro Lado do Paraíso. Rolou também traição, não sei se você chegou a ver. Só que dessa vez uma armação de família. Essa eu acho mais complexa ainda, né? Sogra versus cunhado versus nora versus, enfim. Vamos ver? Vamos? Bom, rodou. Que é a Clara, a minha ex-nora, a mais nova hóspede desse estabelecimento. Muito prazer, Clara. Clara, nós vamos nos registrar. Você vai ter um quarto lindo. Não quero ficar aqui, não. Esse lugar me dá medo. Quero ir embora. Nós acabamos de chegar. A senhora está com os papéis em ordem? Estou sim, eu já entrego pro senhor. Quero ir embora daqui. Clara, meu amor, você não tá bem. Você precisa se tratar. Você tá com problemas mentais. Problemas mentais? Não tô com problemas mentais, não. Eu vou embora. Enfermeiros, segurem. Segurem ela. Podem levar. Eu não sou louca. Está internando a moça num hospício, seria isso? Não? Isso, é o que me parece, ela tem sanidade, né? Olha que dissociação. É coisa complexa, né? Eu acho que essas coisas de família são muito mais complicadas do que uma traição de casal, né? A mulher que traiu, o marido que traiu, sei lá. Que família é uma coisa tão dura. Meu Deus do céu. E quando as cobras estão na família, como é que a gente faz, Tati? Eu falo que assim, o relacionamento é um veículo, né? Um dos veículos mais poderosos de autodesenvolvimento. E tá aí também, Rony, a oportunidade de você se perceber, porque eu só me percebo, me reconheço através do outro. Muitas vezes a gente falou sobre percepção, né, hoje. Então, precisa entender qual que é a percepção que você tem, se é baseada em um único fato ou se é baseada em um contexto geral. Quando acontece isso em família, eu digo que não tem ferramenta maior e é o único recurso que a gente tem para não agir igual a Bibi, que é a comunicação. Eu sou responsável pela forma que eu me comunico. Então, precisa haver esse tipo de comunicação em família. E se eu estou me comunicando de uma forma em que eu não estou conseguindo ser clara, eu não estou conseguindo ser captativa nos meus relacionamentos, qual que é a minha responsabilidade nessa comunicação? Eu falo que é poderoso porque tudo se dá através do relacionamento, ainda mais quando está em família. Você não controla o que o outro faz, mas você sim pode ter melhores condições de enxergar de uma forma mais coerente e se responsabilizar sobre a sua comunicação, sobre os seus relacionamentos. Você veja, essa história de traição, acho que depois de tanta desconfiança, você acredita que é possível confiar novamente?
Olha, é uma Até a questão... página 2. Pois é, mas sabe o que eu penso? Primeiro, você tem que ter um suporte emocional para não ficar ruminando esses sentimentos. O que é confiar? Né? É se dar a oportunidade, não viver acorrentado, né? Porque quem fica é você quando você não perdoa. E não perdoar não é uma incapacidade, é uma escolha. É claro que nada acontece do dia para a noite, você vai trabalhando isso ao longo do tempo, né? Trabalhando através de si mesmo, né? Então, quando acontece esse caso, quando, por exemplo, um casal decide continuar, é importante que eles percebam que os propósitos estejam muito bem alinhados e que é preciso mais do que nunca, né? Para restaurar essa confiança, é preciso muito empenho, muita dedicação. O que é fidelidade? É o cuidado, é o zelo. Então, precisa retomar um pouco disso para ver se realmente vocês vão suportar a carga que é do recomeço. Corretíssimo. Adorei ter você aqui de volta. Volte mais vezes. Eu adoro vir aqui. Eu também gosto quando você vem muito. Olha, a Tatiana de Samandu, que é a nossa colaboradora, nossa parceira aqui no programa, e é uma psicóloga de primeira grandeza, e hoje veio dar uma aula pra gente sobre traição. Muito obrigada, não te traio. Bonitinho. Obrigado, viu?